Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje, nós inauguramos a série Algoritmos Pythônico. Nessa série de vídeos, nós vamos abordar o seguinte tema: determinados algoritmos que vai te ajudar a melhorar a sua lógica de programação. Esses algoritmos são extremamente cobrados na parte de desafios em uma entrevista técnica para você se tornar um programador. Então, se você está buscando a sua primeira vaga como programador Python, não pule esse vídeo, fica até o final, porque eu tenho certeza que ele vai ser extremamente importante para você conquistar essa sua primeira vaga. Por mais que não caia exatamente esse algoritmo na sua entrevista, ele vai te ajudar a melhorar a sua lógica de programação e você, consequentemente, provavelmente vai conseguir resolver os próximos desafios. E claramente, esse algoritmo que nós vamos aprender aqui hoje, ele cai em diversas entrevistas, é extremamente comum. Todos os algoritmos que eu vou trazer aqui são algoritmos comuns em entrevistas de emprego, ok, pessoal? Então vamos lá, vem aqui para o meu VS Code que eu vou apresentar o problema para vocês. Basicamente, imagina o seguinte caso: encontre todos os números primos de 2 até n. Basicamente, é esse o nosso problema. Você fala, Caio, isso é muito fácil de resolver. E, obviamente, como eu pensaria, como a maioria de vocês, se vocês não tiver um gênio aí do outro lado assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que a maioria pensaria no seguinte caso. Imagina assim, eu tenho lá uma lista chamada X. Eu tenho lá os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, para eu saber se eles são primos. O que vocês fariam? Vocês pegariam o 2, dividiriam por 1 e por 2 e iriam contar quantos números desses o 2 foram divisíveis. Se foi 2, ele é primo ou não. Aí o 3. Divide o 3 por 1, por 2 e por 3. Se ele for divisível por apenas 2 números, ele é primo. O 4 divide por 1, por 2, por 3, por 4. O 5 divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é a maioria do que nós, seres humanos comuns, fariam. Nós que não somos gênios. Existem algumas outras técnicas que a gente poderia pensar, mas existe um determinado algoritmo que faz isso em uma quantidade de tempo extremamente, assim, chega a ser ridículo a quantidade de tempo que esse novo algoritmo, não novo, esse algoritmo é extremamente antigo, esse novo algoritmo que eu vou apresentar para vocês consegue fazer em relação a esse que eu acabei de citar, que é o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um gênio da matemática que conseguiu bolar esse algoritmo. Ele trabalhava em uma bibliotecária, ele foi o bibliotecário-chefe de uma livraria, e ele conseguiu bolar esse algoritmo que consegue descobrir os números primos de 2 até n de forma incrivelmente rápida. Então vamos aqui comigo que eu vou mostrar qual que é a lógica desse determinado algoritmo. Imagina assim, eu tenho lá os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui, deixa eu colocar certinho, 7, 8, 9 e 10. Eu quero descobrir quais desses números são primos, ou seja, o 1 aqui eu já posso tirar porque eu sei que sempre vai começar do 2, o 1 nunca vai ser primo. Então, minha lista começa do 2 e vai até o 10. Poderia ir até o 1000, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 10 bilhões, ou seja, não importa. Vamos começar com esse exemplo aqui de 10 números. A premissa é, você vai pegar o último número, ou seja, onde termina o seu número, e você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor, e dividir, você vai pegar a raiz quadrada dele arredondada para baixo. Então, o nosso último número aqui é 10. Então, eu vou pegar a raiz quadrada de 10 e arredondar para baixo. Então, nós vamos fazer o quê? Como que eu pego a raiz quadrada de 10? Vou fazer assim, ó, raiz vai ser igual a 10 elevado a 1 sobre 2, ou seja, a raiz quadrada nada mais, nada menos que é que você elevar um número, por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 2. É só você pegar o 10, elevar a meio, que seria 1 sobre 2. Então, eu quero sempre, primeiro, fazer 1 dividido por 2 para dar meio e elevar o 10 a meio. Isso daqui, se eu printar aqui, fazer um print em raiz. E eu vou executar aqui, Python 3, app.py. Ele vai me dar 3.16 alguma coisa. Elevei esse número a meio, ou seja, peguei a raiz quadrada desse número, eu vou arredondar ele para baixo. Então, eu vou importar aqui from math import floor. Ou seja, é a função que vai arredondar para baixo. Floor. Ok, agora minha raiz vai ser, se eu arredondei para baixo, vai ser 3. Isso é o número, todos os números que eu tenho que verificar para saber a raiz quadrada. Caio, como assim?
A primeira coisa agora, o primeiro passo foi descobrir qual que é o número máximo que eu preciso verificar, ou seja, nós vamos verificar até o 3, o 2 e o 3. Então, a gente vai começar pelo 2. O 2, ele é primo, então nós vamos pegar todos os outros números, menos o 2, ou seja, o 2 aqui, o primeiro deles a gente já começa. A gente já vai assumir que ele é primo. Então, a gente vai partir para todos os outros, ou seja, nós vamos dividir todos eles por 2. Todos que forem múltiplos de 2, a gente vai tirar, porque a gente sabe que ele não é primo. Então, o 3 é múltiplo de 2? Não. Então, deixa ele aí. O 4, ele é múltiplo de 2? É, então tira ele daqui. O 5, ele é múltiplo de 2? Não, então deixa ele aí. O 6 é múltiplo de 2? É, então tira ele. O 7 é múltiplo de 2? Não, então tira ele daí. O 9 é múltiplo de 2? Não, então deixa ele aí. O 10 é múltiplo de 2? É, tira. Ou seja, todos os números que eram múltiplos de 2, eu já sei que ele não é primo. Perfeito? Agora, eu tenho que passar para o próximo, que é o 3. Então, eu tenho que verificar todos os números, tirando o 3, porque o 3 é o próximo número anterior do último primo, eu sei que ele é primo. Ou seja, se o último primo era 2, então o próximo número que sobrou é primo também. Então, o 3 eu sei que é primo. Então, eu pego o 3 e falo, assumir que o 3 é primo. Agora, eu vou verificar quais são os números múltiplos de 3 aqui. Então, o 5 é múltiplo de 3? Não, então eu deixo ele aqui. O 7 é múltiplo de 3? Não, então eu deixo ele aqui também. O 9 é múltiplo de 3? É, então eu tiro ele. Lembra que eu falei, ó, eu vou verificar até qual número? Até qual número eu vou fazer isso? Até o 3, ou seja, a raiz quadrada do total arredondada para baixo. Então, aqui eu já tenho todos os meus números primos. Pronto, acabou. É esse o algoritmo. Então, agora eu imagino o seguinte caso. Se eu tenho os números até 30, por exemplo, vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 30. Vamos colocar aqui, até o 30. Caio, como que eu faria essa resolução desse exercício? Agora, você não iria verificar até o 3 mais. Você teria que descobrir qual que vai ser até qual número eu vou verificar. Então, a gente vai pegar 30, elevar esse valor aqui, para a gente saber até qual número nós vamos verificar. Rodei meu código, ou seja, a raiz quadrada de 30 arredondada para baixo é 5. Então, eu vou pegar o 2. 2 eu sei que é primo. Eu tiro todos os múltiplos de 2, beleza. Aí eu vou para o próximo número que sobrou depois do último primo. Ou seja, qual que era o último primo? 2. Qual que é o próximo número que sobrou? 3. Então, o 3 eu sei que é primo. E agora eu tiro todos os múltiplos de 3. Quando no exemplo até o 10, eu parava aqui. Agora não. Qual que é o próximo número que sobrou anterior do último primo? O último primo era 3. Qual que é o próximo número que sobrou? O 4 aqui, ele é múltiplo de 2. Então, ele teria saído. Então, é 5. Agora, eu vou tirar todos os números que são múltiplos de 5. E tudo que sobrar é um número primo. Então, basicamente, essa é a lógica do algoritmo. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui, colocar isso daqui em código. Então vamos criar uma função que recebe um número, pode ser 10, pode ser 30, pode ser 50, 1 milhão, e ele vai mostrar todos os números primos entre 2 e esse número que eu recebi. Então vamos lá. Já importei o floor que eu vou precisar, então def crivo, vou chamar essa função de crivo. Ele vai receber n, ou seja, vai receber um número. Pode ser, se eu passar 10, ou seja, eu quero todos os números de 2 até 10. Se eu passar 50, todos os números de 2 até 50. O próximo passo que eu preciso aqui agora é criar uma lista com esses números. Então, eu pego números, vai ser igual a uma lista, aí eu crio range, ou seja, sempre vai começar em 2, porque eu sei que 0 e 1 em números anteriores não vai ser, vírgula, n mais 1, que a função range sempre para no último, eu quero que ele vá até de fato, por exemplo, se eu passar 10, eu quero que tenha até o 10 na lista. Se eu der um print em números, vamos ver o que vocês podem encontrar aqui. Print, vou só rodar aqui, crivo de 10. Ok. Então tem lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente a lista de números que eu preciso. Agora eu preciso de alguma coisa que indique para mim se aquele número é ou não um primo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que todos os números ali são primos.
certo? Depois que a gente vai fazendo aquela varredura, a gente vai tirando, a gente vai falando que eles não são primos. Os que sobrarem como primos são primos. Então, eu vou criar uma variável aqui, isprimo. Vou misturar o inglês com o português aqui mesmo, tá? Que eu acho que quando a gente fala alguma coisa, o isso fica muito bom. Vou colocar aqui true, ou seja, todos começam como verdadeiros. Vezes, e aqui eu coloco vezes n. Vamos colocar aqui. Só que se eu colocar vezes n, não vai ser o suficiente, porque aqui começa em 2 e não em 1. Então, eu tenho que colocar n menos 1. Por quê? Já vou mostrar para vocês. Porque para cada número que eu tenho aqui, ou seja, esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, aqui eu tenho 9 números. Eu quero que tenha uma lista com 9 posições com true. Então, eu quero assim, ó, print números, print isprimo. Então, eu vou rodar aqui meu código. Rodei. Então, aqui, ó, eu tenho para cada número, eu tenho um true ou um false que vai representar se ele é ou não primo. Se ele tá true, significa que ele é primo. Depois de todas aquelas verificações, a gente vai filtrar. Então, aqui, pro 2, eu tenho esse true, pro 3 eu tenho esse, pro 4 eu tenho esse, pro 5 eu tenho esse, pro 6 eu tenho esse, pro 7, pro 8, pro 9 e pro 10. Ou seja, para cada valor ali, eu tenho um número. Para você garantir que a mesma quantidade de números e a mesma quantidade de true ali que a gente tem, essas listas são do mesmo tamanho, é só dar um len aqui e ele vai garantir que os dois tenham a mesma quantidade. Então, 9 e 9. Para todos os números, eu tenho um valor indicando se ele é ou não primo, certo? O próximo passo é descobrir até qual número nós vamos ter que fazer aquela verificação. De pega ele e vai tirando todos os múltiplos dele. Pega ele e vai tirando todos os múltiplos dele. Então, tem que fazer esse cálculo. Máximo, calcular, eu vou chamar aqui. Então, qual que é o valor máximo que a gente vai calcular? Então, floor de números na posição menos 1, ou seja, o menos 1 aqui de uma lista sempre se refere... Por que aqui? Tá, a indentação aqui está errada. Sempre se refere ao último valor, ou seja, o maior valor. Poderia simplesmente colocar n aqui, mas vamos deixar número menos 1 mesmo. Elevado a 1 dividido por 2. Se você preferir, em vez de fazer esse elevado a 1 dividido por 2 aqui, você pode utilizar a função sqrt da biblioteca math. sqrt. Eu prefiro fazer dessa outra forma, que eu acho que fica melhor. Certo? Então, agora, eu tenho que passar, eu preciso saber todos os números que... Aqui eu coloquei calcular. Agora eu preciso fazer um for passando por cada um desses números que eu preciso tirar da lista, que todos os múltiplos dele eu preciso tirar da lista de primo. Então eu vou fazer assim, ó, for e in range de 2 até máximo calcular mais 1. Porque o range eu quero que vai até ele de fato. Mais 1. Então se eu der um print aqui, em i, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter lá o 2 e o 3. Então lembra que para o 10, todos os números que eu verifico, ó, então o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, eles são múltiplos de 2? Se for, tira. São múltiplos de 3? Se for, tira. Os que sobrou, então eu tenho que perguntar se todos os números dessa lista são múltiplos de quem? De 2 e de 3. Porque eu calculei aqui. Se eu passasse aqui 30, eu teria que perguntar de quem? De 2, de 3, de 4 e de 5. Se eu passasse aqui de 120, por exemplo, eu teria que fazer isso quantas vezes? Até o 10, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, certo? Então, vai depender do valor que eu quero calcular aqui. No 10, eu verifico do 2 e do 3. Agora, eu preciso verificar, passar por todos esses números. Então, eu faço for j in números. Print. Aí, aqui eu passo i e j. Vamos fazer assim, ó. Então, aqui, olha só que interessante. Eu estou fazendo o quê? O 2 é o número que eu vou calcular para ver se eu vou tirar, né? Se eu vou dividir. Então, aqui tem todos os outros números. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10. Aí depois eu passo para o 3 agora, que é o outro valor que eu tenho que tirar. Então, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 e assim por diante. Só que tem uma coisa. Lembra que eu falei que o próximo número, depois do último, anterior do último primo, ele sempre é primo? Ou seja, se eu tenho lá na lista aqui, vamos achar uma lista aqui. Então, o 2, ele é o primeiro primo. Então, eu vou tirar todos os múltiplos de 2. O que sobrou, o próximo que sobrou, é primo também, é 3. Então, eu não posso dividir o 3 por 3, ele vai falar que o 3 é divisível por 3. Então, eu não posso tirar o 3. Então, por isso que eu faço um if. Então, se o i for diferente de j, aí sim eu posso fazer essa divisão. Aí eu verifico se o j
mod, ou seja, se ele for divisível por i, então j mod i for igual a zero, o que eu faço? Eu falo que exprimo na posição j menos 2 é igual a false. Caio, por que j menos 2? Olha só que legal, pessoal. Se eu der um print aqui, print em j. Print em j. Olha só o que nós vamos ter. Vou executar meu código. Ele mostrou aqui 4, 6, 8, 10, 9 e 6. Só que o que eu quero mostrar aqui, vamos fazer uma outra coisa, né? Vamos dar aqui um print. Como que eu posso fazer isso? O J está percorrendo os números, né? Eu quero a posição do exprimo. Então aqui eu vou fazer assim, ó, print números e print exprimo. E eu vou tirar esse print daqui, vou deixar só um pass. Só para vocês verem o que está acontecendo. Pass. Então eu tenho lá o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vamos supor aqui, no caso, eu descubro que o 4, ele é... O 4, o que ele é? Ele vai ser um número não primo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que a posição respectiva dele aqui vira false. Então, aqui, ó, esse true. Então, o 4 está em qual posição? 0, 1, 2. Então, o 4 está na posição 2, certo? Então, 0, 1, 2, exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na posição 2 da lista de baixo, transformar o true em false. Então, 0, 1, 2. Então, a posição 2 dessa lista eu transformo em falso. E se, por exemplo, aqui o 6 não é primo. O 6 está em qual posição? 0, 1, 2, 3, 4. Então, a posição 4 dessa lista eu transformo em falso. 0, 1, 2, 3, 4. Essa posição eu transformo em falso. Percebeu o padrão? Então, se eu estou aqui no número 6, a posição aqui embaixo sempre vai ser o número menos 2. Então, aqui o 6, como que eu sei qual que é a posição dessa lista? 6 menos 2. Então, o 6 está na posição 4. Porque aqui começa no 2 e não no 0. Certo? Ah, qual que é a posição do 10 nessa lista aqui? 10 menos 2. Ah, qual que é a posição do 9? 9 menos 2 e assim por diante. Então, se eu quero acessar aquela determinada posição na lista, por exemplo, ó, eu quero acessar lá números na posição J, por exemplo. Isso aqui eu nem preciso estar com tudo isso daqui, tá? Vamos deixar o PES aqui. Vamos repetir esse for aqui por enquanto, ó. Vamos tirar esses prints. Vou fazer exatamente esse for. For J em números. Então aqui eu vou dar um print em J. O que vai acontecer? Ele vai me printar todos os números. 2, 3, 4 até o 10. Certo? Mas vamos supor que eu quero a posição desse número. Então eu quero printar print números. Só que se eu printar números na posição J e vou printar o J, teoricamente ele teria que me dar o mesmo número. Só que aqui nesse caso ele não vai me dar. Aqui ele até estoura o índice, né? Mas até aqui antes, olha só o que acontece. Vamos colocar no mesmo print para a gente não se confundir. F, abro aspas, e colocar aqui o J e na próxima o números na posição J. Eu quero que eles me retornem exatamente o mesmo número. Só que se eu executar aqui, olha, tá lá. O 2 está retornando 4, o 3 retorna 5, porque eu não coloquei aqui J-2. Se eu coloco J-2, cada um vai fazer referência a ele mesmo. Ó. Então, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ou seja, exprimo na posição J-2, ele vai ter exatamente aquela posição que representa aquele número na lista de baixo. Então, por isso que a gente faz isso. Então, a gente vem aqui, se o número que eu estou verificando não é igual a ele mesmo, porque, por exemplo, se eu estou lá no 2, o 2 eu tenho que verificar, tenho que tirar todos os números divisíveis por 2. Só que o próprio 2 eu não tiro. Então, por isso que eu faço if, se ele for diferente dele mesmo. E também, se ele for divisível por 2, ou seja, aí sim, o que eu faço? Eu faço que exprimo na posição J-2 é igual a false. Agora, se eu fizer assim, ó, print, exprimo, olha só o que vai acontecer. Ele me deu uma lista aqui com true e false. Vamos verificar se está mais ou menos certo? Lembra que a nossa lista começa com 2? Vamos printar aqui o números também. Números.
Olha que nós temos lá. O 2 aqui, ele falou true, é primo, tá certo? O 3, true, é primo. O 4, false, não é primo. O 5, true, é primo. O 6, false, não é primo. O 7, true, é primo. O 8, false, não é primo. O 9, false, não é primo. O 10, false, não é primo também. Então, aqui eu já consegui resolver o algoritmo para descobrir qual algoritmo é qual. Agora, é só mostrar isso daqui e criar uma lista mais organizadinha. Então, eu posso utilizar de list comprehension aqui, por exemplo, primos vai ser igual a uma lista. Aí eu falo números na posição i, for i, j, in enumerate de... Aí aqui eu coloco is primo. Então, aqui eu estou fazendo um enumerate. Se isso significa que acontece o quê? Se ele vai dividir isso daqui em uma tupla, né? Então, para cada valor ali, eu vou ter o índice respectivo daquele valor. Então, até poderia mostrar para vocês o que o enumerate faz, né? Vamos fazer assim, ó. For i, j, vamos colocar só o i. In enumerate de is primo. Se eu der um print aqui em i, vamos ver o que vai acontecer. Rodei meu código e olha só, ele tem uma lista. Então, ele falando, o números na posição 0 é true, na posição 1 é true, na posição 2 é false, na posição 3 é false e assim por diante. Então, se eu posso fazer assim, ó, saber exatamente qual número é primo ou não. Então, print, vamos supor, se eu quero printar se o número é primo, o número e depois true ou false para se ele é primo. Eu poderia fazer tranquilamente dessa seguinte forma. Ó. Números na posição i na posição 0, porque isso aqui é uma tupla, e depois true ou false, e na posição 1. Se eu rodar esse meu código, olha o que nós temos, então lá, 2 true, 3 true, 4 false e assim por diante. Só que para não ficar colocando i na posição 0 e na posição 1, eu posso descompactar isso daqui. Então eu coloco i e j. Então o i vai ser o i na posição 0 e o j vai ser o i na posição 1. Vai dar exatamente a mesma coisa. Então tem lá, 2 true, 3 true, 4 false. Então aqui que eu posso fazer? Adicione números na posição i, ou seja, no índice daquele valor, em enumerate, for para cada número, se, agora eu faço uma verificação, somente se o j for igual a true. Então j igual a true. E agora eu posso dar um return primos. E agora eu dou um print aqui nesse valor. Vou colocar aqui primos, vai ser igual a crivo, print primos. Vamos executar esse nosso código, só dar um clear aqui para dar uma limpada. Executei meu código e ele me traz a lista exatamente com os valores. 2, 3, 5 e 7. Caio, eu quero saber os números primos de 2 até 30. Tranquilo, tá aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Quero saber de 30 até 120. Tá aqui meu código. 2, 3, 5, 7, 11, 13, tananã, até o 113. Quero saber até o 1000. Vamos lá, tranquilo. E olha a velocidade que ele está me entregando isso daqui. Até o 10.000, vamos lá, tranquilo também. Ó, praticamente instantâneo. Até o 100.000, que ele demorou um pouquinho, mas já me entregou. A gente pode até calcular o tempo disso daqui. Então a gente pode fazer import time. Então aqui a gente pega start, a gente fala que vai ser igual a time.time. A gente pega um end também. End vai ser igual a time.time. E a gente dá um print aqui. Em vez de printar os números, eu quero saber o tempo, né? Então, tempo, 2 pontos. E aqui eu coloco end menos start. E aqui eu coloco um F aqui antes. Então, vamos rodar e vamos ver quanto tempo vai levar para calcular todos os números primos de 1 a 100.000. Vamos lá, ele vai levar 1,61 segundos. Praticamente quase que instantâneo para calcular essa quantidade. Se a gente fosse fazer da outra maneira, ia levar muito, mas muito tempo. Para calcular aqui 10.000, levou 0,057 segundos. Para calcular de 10 até... De 2 até, por exemplo, aqui, até 1.000, vai levar uma quantidade de tempo ínfima. 0,002. Igual a gente estava calculando aqui. Até 30, vamos ver aqui, até 30. Vai levar... Aqui já levou aqui, ó. Apareceu, 3,6, levou 3 segundos, Caio. Não, aqui, ó. É elevado
a 10 elevado a menos 5, né? Então aqui isso daqui teria assim, essa vírgula tá aqui, esse ponto tá aqui, teria 5 zeros aqui na frente, 0,000003. Então, sim, uma quantidade de tempo extremamente pequena. Se a gente fosse fazer utilizando o algoritmo comum, isso aqui levaria muito mais tempo, tá? E muitas vezes em entrevistas de emprego, às vezes o recrutador pede, desenvolva para mim o crivo de Eratóstenes, fala, se você não sabe o que é isso, ele te explica ali o que é o crivo de Eratóstenes na hora e você tem que desenvolver esse algoritmo. Como eu fiz aqui com você, te expliquei como que o crivo funciona, o raciocínio, porque você, teoricamente, você não é obrigado a saber também como que o crivo funciona. Então, ele te explica ali na hora como que o crivo funciona e pede para você desenvolver esse algoritmo. Ou o recrutador fala assim, desenvolve aí também, faz uma função para calcular todos os números primos de 1 a tal valor. E ele vai ficar analisando se ali vai ter algumas pessoas que vão fazer do método tradicional, que eu expliquei ali do pior método possível, vão ter que fazer algumas pessoas que vão utilizar algumas técnicas um pouquinho mais elaboradas, e tem pessoas que vão fazer com um dos melhores métodos possíveis, que é o crivo de Eratóstenes, e eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai estar disparadamente na frente das outras para conquistar aquela vaga para trabalhar como programador. Ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre Python, programação, Django, que a gente posta 4 vídeos por semana aqui nesse canal. Não se esqueça de comentar aqui no canal também quais ideias de conteúdos, de coisas que vocês querem aprender para a gente estar trazendo para vocês, ok? Então é isso, um abraço novamente e até a próxima.